Eu aposto que você que clicou nesse vídeo tem a mesma curiosidade que eu tinha alguns anos atrás. Cara, realmente, a gente acaba pensando nisso. Como deve funcionar para uma empresa estatal como a Petrobras, a Caixa Econômica, entre algumas outras, comprar seus produtos e contratar seus serviços? Realmente, eu também tinha essa dúvida. Mas uma coisa hoje eu posso adiantar para você. É bem parecido com uma licitação, só que possui algumas regras próprias. Olá, para você que chegou nesse vídeo, eu me chamo Arthur Henrique, sou gestor público, e hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, de uma maneira resumida, clara e objetiva, sobre como funciona o processo de compras públicas em empresas estatais regidas pela Lei 13.303 de 2016. E para isso, a gente vai focar bastante em dois pontos que são cruciais para mim. Um que é a dispensa de licitação e o outro que é a inexigibilidade de licitação. Vem comigo para aprender mais um pouco. Para a gente poder começar bem, eu preciso explicar para vocês um pouquinho da Lei 13.303, criada em 2016. No Brasil, ela é conhecida como a Lei das Estatais. E ela foi criada com a finalidade de trazer mais agilidade e competitividade para essas empresas públicas. Porque na época em que imperava a Legislação Geral das Licitações, no ano de 93, conhecida como a Lei 866, existia uma certa resistência e dificultava a atuação dessas empresas estatais. Bom, resumindo um pouquinho, a lei que vigora até hoje, até as datas atuais, conhecida como a Lei das Estatais, a 13.303, ela foi criada justamente com o intuito de dar mais flexibilidade, agilidade e competitividade nas aquisições e contratações para as empresas públicas. Só que a gente precisa ficar atento ao seguinte ponto. Apesar de toda essa flexibilidade, essa facilidade, de certa forma, nas contratações, a lei das estatais ela precisa obedecer regras, obedecer princípios, como economicidade, celeridade, competitividade e moralidade. E é crucial que ela siga a lei de maneira absoluta, a lei como está determinando. Então pronto, você compreendeu um pouco sobre a lei das estatais de maneira geral. Só que agora você deve estar se perguntando, tá, ele citou dois pontos que são cruciais, eu gostaria de saber um pouco sobre eles. Calma, que eu vou te contar agora. Um dos primeiros pontos cruciais é a dispensa de licitação. Sim, a dispensa de licitação, você deve estar se perguntando aí o que é, como ela é feita. Eu vou explicar de maneira resumida para vocês. A dispensa de licitação é quando a lei já prevê que em determinadas situações a licitação não precisa acontecer. Para te ajudar a entender melhor, você pode pensar nisso como uma permissão legal para não licitar, para não fazer licitação. Você pode fazer uma contratação de maneira direta. Só que para isso acontecer, eu tenho dois exemplos aqui práticos que podem te ajudar a compreender melhor. Um desses exemplos é quando temos pequenos valores que ocorre da seguinte maneira. Você precisa fazer uma aquisição de material de escritório. É urgente, só que você sabe, através de uma estimativa, que você vai ter um custo baixo e um volume bem reduzido de materiais. Então, você tem uma aquisição cujo valor na sua totalidade é pequeno. Então, dessa forma, você não precisa ter um trabalho gigantesco para fazer uma licitação. E como nós estamos falando da Lei 13.303, lá no seu artigo 29, no inciso 2, ela permite a aquisição, através de dispensa de licitação, de compras até R$50 mil. Ou seja, se na totalidade da sua demanda o valor chega até R$50 mil, você pode utilizar a dispensa de licitação. E um outro tópico interessante é que a dispensa de licitação ela também pode ser utilizada para situações emergenciais, quando há uma urgência para evitar prejuízos ou danos, algo que aconteça do nada e você precisa resolver. Um exemplo disso que pode te ajudar a compreender melhor é a contratação de uma empresa para consertar um vazamento bem crítico em uma refinaria, pois você tem ali uma emergência que precisa ser sanada de maneira urgente e totalmente ágil. Então você pode utilizar da dispensa de licitação. E para complementar, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a inexigibilidade de licitação, que é algo bem diferente assim da dispensa, só que ela tem uma especificidade muito interessante. Porque nesse caso, a licitação acaba sendo inviável porque você não tem concorrência nenhuma. Simplesmente não existe concorrência para inexigibilidade. A exclusividade. Eu posso usar aqui um exemplo que é, você tem fornecedor exclusivo, que é quando apenas uma pessoa física ou pessoa jurídica consegue fornecer aquele produto ou serviço. Um exemplo disso é um curso específico, um tipo de treinamento, ou até mesmo um projeto tecnológico único. Então você sabendo que tem exclusividade, você é impedido de licitar. Você realmente não tem como criar uma competição, sendo que apenas uma pessoa consegue fazer, seja ela física ou pessoa jurídica. E temos também os serviços técnicos singulares. Como o próprio nome já diz, é uma contratação de um especialista renomado para uma demanda específica e complexa. Você pode imaginar a contratação de um profissional de atividade de alta complexidade técnica, só que aquela pessoa é especialista na área e você precisa do conhecimento dela para poder resolver a sua demanda. Então, dessa forma, você também consegue fazer essa contratação através da inexigibilidade de licitação. Bom, em suma, eu posso resumir para vocês que a dispensa ocorre quando a lei permite que a licitação não seja feita em situações específicas, enquanto a inexigibilidade ela acontece quando a licitação acaba sendo inviável por falta de concorrência. Agora você sabe muito bem, agora você tem um conhecimento de como funciona, e eu gostaria de frisar aqui uma mensagem importante. Para o cidadão, é crucial a compreensão, o entendimento de como esses procedimentos funcionam. Como funciona a aquisição e a contratação de bens e serviços no nosso país, nas nossas empresas estatais. Agora você está conseguindo compreender de maneira transparente como isso funciona, e eu espero que você busque mais informações para ficar sempre engajado e inteirado. E também agradecer à Universidade Federal de Lavras por essa oportunidade.